Você continuaria se reconhecendo se a vida mudasse todo o desenho ao seu redor? Se os caminhos que pareciam tão claros desaparecessem e de repente fosse preciso aprender a olhar novamente? Olá, eu sou Rose Fernandes e hoje eu quero convidar você a observar comigo uma paisagem que parece simples, mas que guarda uma pergunta muito maior. Quanto de nós permanece quando tudo ao redor começa a mudar? O mar nunca devolve à praia exatamente como encontrou. A água avança, recua, abre pequenos caminhos, apaga outros, o vento muda as marcas deixadas na areia. A maré redesenha as margens e aquilo que parecia definitivo, algumas horas depois já não existe da mesma maneira. Ainda assim, ninguém olha para a praia no dia seguinte e pensa que ela deixou de ser praia. Ela apenas mudou. Talvez seja isso que algumas fases da nossa vida tentem nos ensinar. Há momentos em que a vida também muda o desenho. Uma rotina deixa de existir, uma certeza se desfaz, um caminho que parecia permanente termina. Algumas pessoas partem, planos precisam ser refeitos. E em meio a tantas mudanças, pode surgir uma pergunta silenciosa: onde estou eu dentro de tudo isso? Porque quando o cenário muda demais, às vezes começamos a acreditar que nós também desaparecemos com ele. Mas talvez mudar de uma forma não significa deixar de ser quem somos. Existe algo bonito na maneira como a água encontra o seu caminho. Ela não discute com a areia, não exige que o percurso continue igual. Quando encontra um obstáculo, ela contorna. Quando encontra um espaço, ela passa. E pouco a pouco cria uma nova margem. Talvez nem todo caminho precisa começar com força. Alguns começam simplesmente quando deixamos de insistir em atravessar pelo mesmo lugar. Às vezes, é preciso permitir que a vida desenhe uma passagem onde antes enxergávamos apenas interrupção. Quando paramos para observar uma paisagem, começamos a perceber coisas que a pressa quase sempre esconde. Uma sombra, uma curva, uma mudança de cor, um pedaço de céu refletido na água, uma linha na areia que daqui a pouco talvez nem esteja ali. Pintar é uma forma de dizer: eu vi esse instante. E não para impedir que ele mude, mas para estar presente enquanto ele existe. Talvez seja por isso que a arte possa ser uma pausa tão poderosa, porque por alguns minutos não precisamos resolver a vida toda. Precisamos apenas estar onde estamos.
Quando uma pintura começa, muita coisa muda pelo caminho. Um traço sai diferente, uma cor se mistura de um jeito inesperado, uma mancha encontra outra e pouco a pouco aquilo que estava vazio começa uma nova forma. Talvez a nossa vida também seja construída assim, não como um desenho perfeito que precisamos proteger, mas como uma composição que continua acontecendo. Existe uma diferença enorme entre perder a forma antiga e perder a essência. A forma pode mudar, o cenário pode mudar, os planos podem mudar, mas existem partes de nós que atravessam todas essas transformações. Os valores, os afetos, a fé e aquilo em que acreditamos, e a maneira como escolhemos olhar para o mundo. Talvez seja aí que continuamos nos reconhecendo. Mas nem sempre isso é fácil. Existem fases em que olhamos ao redor e quase nada parece familiar. E nessas horas, talvez a pergunta não precise ser: como faço para voltar a ser quem eu era? Talvez exista uma pergunta mais gentil: o que ainda reconheço em mim? Pode ser algo pequeno, uma vontade, uma lembrança, um gesto, uma forma de se cuidar, uma cor que ainda emociona, uma esperança que insiste em permanecer. Às vezes é a partir dessas pequenas coisas que começamos a nos encontrar novamente. Quando olhamos a paisagem e a pintura lado a lado, elas nunca são exatamente iguais. E talvez nem devessem ser. Uma está diante dos nossos olhos e a outra passou primeiro pelo olhar, pela percepção, pela memória, e então encontrou uma forma no papel. Talvez aconteça algo parecido conosco. Tudo aquilo que vivemos passa por nós. Algumas experiências deixam marcas, outras mudam nossas cores. E ainda assim, continuamos sendo nós, não exatamente como éramos antes, mas ainda reconhecíveis, talvez até mais verdadeiros. Da próxima vez que a vida mudar o desenho ao seu redor, talvez você não precise correr imediatamente para reconstruir tudo aquilo que era. Olhe primeiro, respire, observe o que mudou e, principalmente, perceba o que permaneceu. Porque talvez algumas mudanças que estejam apagando você, talvez estejam apenas revelando uma nova margem. Então eu deixo novamente aquela pergunta: você continuaria se reconhecendo se a vida mudasse todo o desenho ao seu redor? Talvez a resposta não esteja na paisagem que ficou para trás. Talvez esteja na pessoa que você está se tornando, enquanto aprende a atravessar a nova. Se essa reflexão encontrou alguma parte da sua história, me conte aqui nos comentários. O que permanece em você, mesmo quando tudo ao seu redor muda? E se você gosta desses encontros de arte, natureza e vida, pode se inscrever aqui no canal Bela Rose Arte, continuar caminhando comigo por aqui. Quando esse vídeo terminar, eu deixei na tela outro encontro à beira-mar, para quem quiser permanecer mais alguns minutos nessa pausa. Que o vento sopre leve sobre os seus dias e a cor nunca falte no seu mundo.